Você pode ter sido vitimado, mas não precisa ser vitimista. Olá, eu sou o psicanalista Marcos Vinícius e esta é mais uma das minhas reflexões que eu posto diariamente no meu Instagram. Se você gosta de reflexões e quer conhecer muito mais outras, precisa me seguir lá, marcosvinicius.psi, Marcos com U, ok? E aproveita, se você também gosta, quer ouvir comentários, quer ouvir eu falando sobre a reflexão, se inscreva no meu canal do YouTube, o canal Dicas do Psicanalista, tá bom? Então vamos à reflexão de hoje. Outra coisa, já deixa o seu like nesse vídeo para que no final você não esqueça, tá bom? Então o que eu tenho a falar sobre essa reflexão? Então vamos começar. Eu disse então que você pode ter sido vitimado. É um erro dizer que não existem vítimas. Já ouvi muito isso e é muito complicado essa fala. Como assim não existem vítimas? Claro que existem. Claro que também existem pessoas que são vitimistas. E claro também que existem pessoas que se fazem de vítimas. Mas você também tem que reconhecer que existem as vítimas de verdade, autênticas. Então vamos lá. O que significa a palavra vítima? Vítima, então, nós temos aí uma pessoa que sofreu algum dano, algum prejuízo. Algo aconteceu com ela, provocado por uma outra pessoa, provocado por uma circunstância da natureza, provocado por uma circunstância socioeconômica, provocado por qualquer outra situação. Ela sofreu um dano, seja de ordem física, emocional, financeira, enfim. Pode ter sido também vítima da própria genética, pode ter sido inclusive vítima de si mesma. Você sabia disso? Às vezes somos vítimas de nós mesmos, ok? Tomamos uma atitude e depois tivemos um dano por aquela atitude que nós tomamos. Então assim, mas nós não podemos ignorar que existem as vítimas. Agora, existem pessoas que elas, além de ter sido vítimas, elas também elas se tornaram vitimistas. E o que é uma pessoa vitimista? Vitimista é uma pessoa que ela pega a sua história, ela pega a situação, né, que ela vive de vítima, tá? E ela se apoia naquilo para justificar a sua infelicidade, a sua razão de não superar, de não reconstruir-se, de não se refazer. Então ela se apoia naquilo. Então ela não só explica o que aconteceu, mas ela justifica que o seu estado de sofrimento, seu estado está apoiado nisso. Foi por essa razão. Ora, embora a sua situação que ela viveu pode, de fato, alguns casos não, mas alguns casos sim, explique a razão que, por exemplo, uma pessoa que eu conheci já há muitos anos, ela disse o seguinte para mim: ela sofria de uma doença nos ossos e ela sentia muitas dores, e isso veio uma doença degenerativa e, por ironia, como ela mesma disse, uma ironia do destino, ela é uma formada em educação física, e isso colocou ela fora da educação física, não podia exercer o seu trabalho. Então, de fato, ela não está sendo vitimista ao relatar isso. Ela está explicando que ela foi vítima de uma doença que a tornou fora da profissão. Mas isto não justifica ela estar infeliz, não justifica ela não se refazer de outra maneira, de buscar outras formas de ser feliz. Entendeu? Então, se ela fica, não estou falando que seja o caso dela, mas se ela fica justificando que ela é infeliz porque não pôde exercer o trabalho dela,
e que hoje ela tem que suportar esse trabalho que ela faz porque não pôde exercer o que ela gostava de fazer. Ela está sendo vitimista. Porque nós na vida temos que aprender a nos adaptar a outras realidades. Não é porque eu não pude ser feliz de um jeito que eu não posso ser feliz de outra maneira. Então, se eu fico contando e recontando essa história para justificar a minha infelicidade, eu estou sendo vitimista. Algumas pessoas tiveram a infelicidade de ser criada num lar disfuncional, com uma mãe tóxica ou um pai tóxico. E ela passa a vida toda justificando que a sua infelicidade, que a razão dela sofrer é por causa do lar que ela foi criada, embora isso seja uma realidade, ela foi vitimada, porque quem veio de uma família distorcida, uma família problemática, claro que ela traz algumas sequelas disso, mas ela pode buscar formas de superar isso. Ela não pode ficar justificando o tempo todo. Ela vai buscar ajuda em terapia, se for preciso. Mas uma pessoa que teve uma família desta natureza, ela pode se tornar uma pessoa feliz, desde que ela resignifique isso. Uma pessoa que sofreu uma traição e ela fica dizendo que não vai mais se relacionar por causa daquela traição que ela sofreu, não. Ela pode até dizer que não quer mais se relacionar, ela entendeu que não vale a pena, tal. Ela pode ter outras razões, mas não pode ser mais por causa daquela traição que ela sofreu. Ela está sendo vitimista, embora a traição foi uma experiência difícil que ela passou, mas ela tem que ter superado e dizer, olha, se hoje eu tiver que me relacionar, eu me relaciono. Eu não me relaciono por uma opção, mas não porque eu fui traído, porque eu fui traída. Porque senão ela está sendo vitimista. Entendeu isso? Uma pessoa que poderia dar aqui exemplos diversos sobre isso. A questão é, eu não sei o que te aconteceu, mas você não pode se apoiar nisso para justificar a sua infelicidade. Isso explica porque você tem sido infeliz, mas não justifica dizer que isso vai te manter assim. Você tem que buscar ajuda. Se você não consegue dar conta disso sozinha, vai ter que investir numa terapia. Coisas que muitas vezes a pessoa não quer fazer e fica ali a vida toda justificando. Também tem aquelas pessoas que são vitimistas, que ela justifica a maneira tóxica que ela age por causa de um comportamento da outra pessoa. Inclusive, narcisistas gostam muito de justificar que ela... pessoas abusadoras, às vezes não só narcisistas, pessoas manipuladoras, narcisistas, ela justifica às vezes algumas pessoas que ela age assim por causa da pessoa que tem esse... Aí joga alguma coisa na culpa da pessoa. Não, um erro da outra pessoa não justifica um outro erro seu. Você não tem que se tornar tóxico porque a outra pessoa é tóxica. Melhor que você saia dessa relação tóxica e não que você comece a agir de maneira tóxica com a outra pessoa. Porque senão, ao invés de termos um tóxico aí na relação, nós temos dois. Então quer dizer que sua mãe é tóxica, aí você age de maneira tóxica com ela? Não. Você tem que manter-se quem você é e não se igualar. Teu esposo ou tua esposa é tóxica, aí você vai agir de maneira tóxica com ela? De maneira alguma. Senão os dois são tóxicos, não um só. Compreendeu isso? Aí você se coloca como uma... É por causa do vitimismo, aí é vitimismo. Você é vítima dessa pessoa, mas não justifica você agir como ela. Então, voltando aqui, uma pessoa que foi vítima de alguma situação, sabe, sofreu um acidente e foi mutilado, sei lá, perdeu uma perna, é de fato difícil, é uma coisa que traz um drama, mas você tem que agora aprender a lidar com isso. Entende? Aprenderá a ser feliz. Eu não esqueço quando eu morei na Argentina, que tinha um senhor que ele tinha uma perna só. Eu não lembro como foi que ele perdeu outra perna, qual foi a circunstância que o levou. E eu lembro que nós tínhamos um hábito, eu aprendi lá a falar assim, como andas, né? Como você anda, no sentido de dizer como você está. E aí ele dizia como se estivesse com os dois pés, ele me respondia. Como se estivesse com os dois pés. De tão bem que ele dava um sorriso e falava assim, eu perguntava, como andas? E ele,
como se estivessem com os dois pés. Eu achava uma maneira muito divertida de dizer que estava bem. Então, ou seja, como que você está? Sabe, você tem que aprender a fazer até o humor da sua própria situação trágica que você viveu. E não ficar se martirizando, sabe? Eu não estou aqui tentando diminuir a sua dor, sabe? Eu não estou aqui, sabe? Por favor, não me entenda que eu não estou tendo empatia. Eu conheço a dor. Eu sei o que é você ter uma dor. Já passei por muitas coisas e às vezes ainda passo. Mas eu aprendo que eu não posso ser vitimista. Eu não posso. Eu vou ter que viver e não quero viver também. Eu não quero só sobreviver, eu quero viver. Tem uma fala do Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, existencialista, que ele falava uma coisa que parece dura também, insensível. Mas ele está certo quando ele diz assim: não importa o que a vida te fez, mas o que você vai fazer com o que a vida te fez. O que ele está dizendo, não importa o que sua mãe te fez, ou seu pai, mas o que você vai fazer com isso. Não importa o abuso que você sofreu, mas o que você vai fazer com isso. Não importa a injustiça que você sofreu, mas o que você vai fazer com isso. Não importa a calúnia, a difamação que você sofreu, mas o que você vai fazer agora com isso. Não importa, não importa, não importa, não importa. O tempo todo ele vai dizer isso, não importa. Desculpa essa maneira de falar, eu estou pegando a fala do Sartre e colocando um pouco de emoção nisso, mas eu vou até parafrasear ele agora, é como se ele estivesse falando: dane-se, para não usar outra palavra mais forte, o que aconteceu. Não estou aí para o que aconteceu com você, mas o que você vai fazer com isso. Claro que parece duro isso, mas às vezes a gente precisa de uma palavra mais firme. Eu não posso ficar contando e recontando a minha história. Claro, eu posso contar de uma maneira mais... Eu posso contar a minha história de uma maneira de depoimento, descrevendo o que aconteceu, mas não mais querendo que outra pessoa me tenha como coitada, como coitado. Não queira que as pessoas tenham pena de você. Já falei isso num vídeo aqui, quando eu disse, às vezes eu disse isso para mim: eu não tenho pena de mim, porque isso nos fragiliza, minha gente. Oh, coitado de mim. Coitado não, eu dou conta disso. Não estou dizendo que é fácil. Uma coisa que eu tenho muita empatia. Mas é que você precisará ser firme com você. Você não pode ficar a vida toda só chorando, 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 chorando. Enxuga suas lágrimas. Precisa trazer para você o arquétipo, que é uma linguagem da psicanálise junguiana, ou da psicologia junguiana, como quiser. Jung trazia a teoria dos arquétipos. Você sabe olhar para a figura do guerreiro, da guerreira, e trazer as características para você e se ver como um guerreiro que foi ferido em batalha, mas não fica ali lambendo suas feridas. Para de lamber suas feridas. Como eu disse, eu tenho empatia, mas eu preciso dizer isso para você. Você não pode parar aí. O time foi machucado, foi ferido. Eu também já fui ferido, machucado muitas das vezes. Não estou dizendo que eu sou referência para você, mas eu quero apenas compartilhar. Já fui seriamente ferido várias vezes na minha vida, de várias maneiras. Eu quis me superar para ajudar outros a superarem. Você precisa se superar para poder dar depoimento para outras pessoas e poder ajudar outras pessoas também. Você não pode parar aí. Enxuga suas lágrimas. Não é que você não possa chorar. Eu não tenho problema nenhum com chorar. Se está doendo, eu choro. Só que eu não paro. Eu não desisto de mim. Eu não desisto da vida. E não aceito viver num estado de sofrimento. Você precisa se superar. Chega de coitadismo.
Chega de vitimismo. Busca uma forma de mudar a sua história. Uma vez eu escrevi isso. Se a maneira que você estava sendo feliz não é mais possível, invente uma outra. Esse é o meu recadinho de hoje. Um grande abraço. A gente se vê nos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você precisa de ajuda, me chame no WhatsApp e marque a sua terapia, presencial ou online. 21 é o prefixo 991 90 8086. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Até lá!